E achei interessante você falar que as empresas não por falta de tecnologia, porque a tecnologia está aí, não embarcaram tanto a tecnologia nos seus processos de RH. E o que é isso? O que impede as empresas hoje de dar esse passo? É medo da tecnologia, aptidão, ou o fato de serem empresas maiores? Fábio, eu acho que é uma combinação de fatores, tá? Eu acho que o tamanho dessas organizações certamente é um impeditivo em algum nível, porque a gente sabe, né, olhando ali a curva de adoção de novas tecnologias, ali com os early adopters, com o majority, depois, né, você passa o abismo, então aquele desenho clássico, aquele desenho ele explica muita coisa. Vamos dizer que a gente tem que tomar uma decisão em relação a uma pessoa na empresa que não está performando bem. A gente pode pedir para IA, pode ser uma ferramenta que recomenda que ela seja demitida, mas a gente pode ter contexto sobre coisas que estão acontecendo no time que não tem nada a ver com essa pessoa, na liderança. Ou um aspecto do contexto que não está alimentado ali, né? Uma questão pessoal. Uma questão pessoal, exatamente. Então, assim, eu acredito muito nos modelos de time híbridos. Híbrido não no sentido de trabalho presencial remoto, sim, híbrido mas de máquinas e humanos. Da gente estar numa reunião e ter uma IA lá, levanta a mão, coloca alguma coisa. Vocês não estão considerando esse aspecto aqui. Eu acredito muito nisso. Eu sou um líder, eu tenho a minha experiência enquanto líder, mas eu tenho aqui uma IA que me ajuda a liderar melhor. Porque ela me traz técnicas e conhecimento que eu não tive tempo ainda de viver. Talvez eu esteja pela primeira vez lidando com uma pessoa que está com burnout no meu time. Eu tenho uma IA que já sabe fazer isso, né? Que já sabe lidar com isso. Então eu que expertise tanto do ponto de vista de uma área de conhecimento, quanto do ponto de vista de liderança. E 50% vai ser relacional. Se a nossa vida, se pelo menos 50% do nosso trabalho vai ser relacional, como é que a gente não tem que desenvolver soft skill? Total. Né? Então, soft skill é, com certeza, a nova hard skill. Tem gente que fala de tecnologia olhando para a tela e tem gente que fala olhando para as pessoas. O Fred Lacerda é desse segundo tipo. Empreendedor, fundador da Pin People, ele vem transformando a forma como as empresas entendem as pessoas por trás dos colaboradores. E faz isso usando dados, empatia e método. No mundo obcecado por eficiência, ele escolheu medir outra coisa, a experiência humana. Antes de People Analytics ser buzzword, o Fred já falava em usar tecnologia para escutar os colaboradores, para entender o que os motivam, o que os travam e o que faz alguém ficar. Nesse episódio a gente conversa sobre o ponto onde tecnologia e comportamento se encontram, como dados podem ajudar líderes a tomarem decisões mais humanas e o que muda quando a inteligência artificial começa a entender e até mesmo influenciar a experiência das pessoas no trabalho. Então respira, ajeita o fone, porque esse episódio é para quem acredita que o futuro do trabalho ainda passa por gente, só que agora, gente empoderada por IA. Pessoal, mais um episódio do Backlog Talks. Aqui a gente bate um papo sobre tecnologia e negócios, sempre buscando um tema diferente, uma coisa legal. Hoje eu trouxe um grande amigo, Fred Lacerda. A gente já tem uma história de parceria bem longa aí, né, Fred? E o Fred está no mundo do RH, no mundo da tecnologia, voltado para RH. E a gente vai trazer esse papo aqui hoje sobre como é que IA está influenciando no mundo do RH, como é que as empresas estão lidando com isso. Vamos bater um papo legal sobre isso. Fred, cara, quantos anos a gente já se conhece? Mais de 10? Tem tempo, mais de 10, com certeza. Por aí, uns 15 anos. Lá na história do 21212, né? Exatamente, 2010, 2011. Pois é, muito legal. Quase 15 anos. A gente tinha uma sala no mesmo prédio, né? A gente vivia junto lá, eu era mentor do 21212. Eu não lembro se você estava do lado, em cima ou embaixo. Exatamente embaixo. Estava embaixo, né? É isso. Exatamente. E aí você saiu da 21212 e foi montar a Pin People, que é a sua empresa hoje, uma empresa de pesquisas organizacionais, né, para RH. Me conta um pouquinho, o que vocês fazem lá? Não, legal. Então, esse movimento, né, lá da 21212 para a Pin People, ela aconteceu, acho que bem naturalmente, né? A Pin People, na verdade, foi fundada pela minha sócia, pela Isabela, que por acaso também é minha esposa. Um detalhezinho. Né? Detalhezinho importante, mas ela começou a Pin People em 2015, então a gente completou 10 anos esse ano. Que legal. Com um foco muito forte em dados. Então, desde o início, a Pin People tinha uma premissa de dados, não necessariamente olhando para pesquisas organizacionais, para Employee Experience, que é onde a gente hoje se foca, né, bastante, mas olhando para recrutamento e seleção. Então, a gente começou, e é interessante, né, a gente vai falar hoje bastante sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, e como é que isso se conecta com o RH, mas em 2015 a gente começou a desenvolver modelo de predição com base em redes neurais. Machine Learning.
Legal. Na raça, não tinha AI generativa para ajudar, para fazer as coisas, né, com prompt. Você tinha que, de fato, treinar modelo. E a gente começou a fazer isso em 2015 para fit cultural em recrutamento e seleção. Legal. Um pouco, ou até muito antes do tempo, porque até hoje é uma área, né, do uso de tecnologia no RH que ainda está engatinhando um pouco por conta de mais maturidade das organizações do que por falta de tecnologia. Mas a gente começou em 2015 com isso. E aí a PinPeople evoluiu ao longo desses últimos 10 anos, né? Pivotou, enfim, no meio do caminho. Aquela história de startup Aquela história normal. clássica, né? Nada não poderia ser diferente. E tem cerca de 6 anos que a gente migrou para essa área do que a gente chama de Employee Experience, num domínio de pesquisas organizacionais que, fora do Brasil, a gente estaria numa categoria chamada Employee Listening. Então, que eu acho que define muito bem, né, o que a gente faz. No final do dia, nosso papel é escutar os colaboradores por meio de pesquisas que podem ser aplicadas ao longo da jornada. Então, uma pesquisa de satisfação no processo seletivo, até a pesquisa de desligamento. De offboarding. De offboarding, exato. Passando pelo onboarding, passando pelo dia a dia. Naturalmente, o nosso carro-chefe acaba sendo a pesquisa de clima e engajamento clássica que as organizações fazem. Mas, enfim, a gente trabalha ajudando empresas de grande porte. E aí a gente tem como na carteira de clientes algumas das maiores empresas do Brasil, já com mais de 1 milhão de vidas sob portfólio, né? A gente ajuda essas empresas a coletar dados sobre experiência, sobre N assuntos, sobre qualquer assunto que de alguma forma impacte engajamento, felicidade, satisfação e sucesso de uma pessoa no trabalho. A segunda etapa a gente transforma esses dados em insight. Então, vem muita aplicação de IA para algumas partes aí do processo, mas transformar esses dados em algo que, de fato, a organização consiga usar para mexer ponteiro dentro da organização. Então, esse é um pouquinho do trabalho da PinPeople, unindo psicologia organizacional, né, no sentido de o que perguntar, unindo ciência de dados, no sentido de como eu transformo esse dado em algo de valor, e usando tecnologia, que acaba sendo o nosso meio, né, tanto de coletar, quanto de analisar, quanto de entregar valor para os nossos clientes. Legal. RH, toda a parte de pessoas dentro das empresas se tornou absolutamente estratégico, né? Antigamente não era, né? Era uma coisa meio... Né? No meu negócio, por exemplo, pessoas é absolutamente estratégico, né? E achei interessante você falar que as empresas, não por falta de tecnologia, porque a tecnologia está aí, não embarcaram tanto a tecnologia nos seus processos de RH. O que é isso? O que impede as empresas hoje de dar esse passo? É medo da tecnologia? É aptidão? Ou o fato de serem empresas maiores limita um pouco de serem empresas que naturalmente são mais lentas? Como é que você vê essa... Fábio, eu acho que é uma combinação de fatores, tá? Eu acho que o tamanho dessas organizações certamente é um impeditivo em algum nível, porque a gente sabe, né, olhando ali a curva de adoção de novas tecnologias, ali com os early adopters, com o early majority, depois, né, você passa o abismo, então aquele desenho clássico, aquele desenho ele explica muita coisa quando eu olho para minha base de clientes ou para da adoção do cliente. Da adoção do cliente da tecnologia. Então, existe sim uma questão de aversão a risco. E quando a gente fala de RH, essa aversão a risco ela é maior do que o normal. Eu diria que dá para construir uma curva até um pouco diferente, olhando para o RH. Então, isso sim é um fator, tá? Mas eu acho que mais do que isso tem a ver com a área de RH em si. Então, a área de RH dentro das organizações é uma área que ficou um pouco parada no tempo e que historicamente sempre esteve numa posição de uma área transacional, de uma área, né, quase como um DP, um departamento pessoal. Óbvio, a gente não pode generalizar. Eu tenho clientes e empresas que estão num nível de sofisticação incrível de uso de tecnologia, de uso de IA, mas isso aconteceu mais devagar do que no restante dos departamentos, das diretorias, das áreas. Em parte também por conta do RH cuidar de gente. E gente é sempre uma preocupação, né? Tem sempre um dedinho ali para cuidar e tudo mais. E gente, acho que isso é um desafio até hoje, tá? E acho que não é um desafio... Eu não entendo que as empresas estejam erradas, porque de fato é um desafio. Gente não é binária. Então, é complexo entender gente.
naturalmente, usar a IA nos ajuda muito nesse sentido, Aham. a entender essas nuances, né? Mas o fato é, a gente tem um desafio muito grande do ponto de vista de clareza ou até coragem, né? e prontidão das áreas de RH a usar tecnologia para tomar decisões sobre gente. E um apego muito grande nas organizações como um todo, e aí não é a culpa do RH, a culpa principalmente da alta liderança, às crenças existentes em relação a pessoas. Então, eu não necessariamente confio no que um software diz, porque eu tenho a minha opinião sobre por que a gente está perdendo gente ou sobre o que a gente tem que mexer dentro da nossa organização. Então, a gente encontra muito isso ainda nas empresas. Então, tem um desafio mais de cultura e de transformação digital, de mudança de mindset, do que de fato de ausência de tecnologia. Quando a IA generativa surgiu ali, né, 3, 4 anos atrás, GPT, né, e tudo mais, grande boom e tudo mais, começou-se uma grande discussão sobre IA substituir pessoas, né? E que eu acho que isso já vem mudando, né? Óbvio que sempre vai ter posições que vão ser de fato substituídas por IA, mas a gente já consegue perceber que muitas das pessoas, das profissões não vão ser substituídas, vão ser alavancadas por IA. Você acha que esse preconceito que surgiu no surgimento da IA generativa meio que criou uma certa birra com a IA dentro do departamento de RH, tipo, isso aqui é uma ameaça para mim, então eu não vou abraçar isso devidamente, né? E isso fala muito da percepção das pessoas em relação às ameaças. Eu vejo isso no meu time de tecnologia também, né? É normal, tipo, a IA vai substituir o desenvolvedor, não vai, né? Sim. Enfim, mas isso também é verdade, até de uma forma mais ampla, né, de todas as profissões, na área de RH. Eu não tenho certeza, Fábio, ser mais forte, porque a área de RH em algum nível, talvez alguns cargos, algumas, né, funções, sim, funções mais transacionais, mas eu vejo esse mesmo medo no meu time de tecnologia, né, no meu time de produto, mas o que eu percebo é que o RH, por outro lado, se por um lado a gente tem esse medo generalizado dentro das organizações, por outro, o RH continua sendo a área que cuida de gente. Sim. E pelo menos a gente percebe muito esse posicionamento, e até um posicionamento que talvez seja também negativo, no sentido de atrapalhar a adoção, né, do uso de IA. Sim. E não no sentido de eu tenho medo de perder meu emprego. Sim. Mas atrapalhar a adoção, né, em termos de talvez perder pessoas, o lado humano da coisa. Exatamente. Entendi. Pessoas exigem pessoas. Sim. Então, se eu colocar IA, eu vou desumanizar a minha organização. E não necessariamente isso é verdade. Então, a gente vê mais esse tipo de postura do que de fato, medo de perder emprego. Tá? No RH especificamente. Porque tem sido quase que uma forma de se proteger, né, para dentro, internamente, aquele discurso de proteção. Sim. Vai ficar tudo bem porque IA não sabe lidar com gente. Então, eu continuo sendo necessário aqui. Eu vi uma situação muito parecida com psicólogos, né? Que muitos negando o benefício que a IA pode trazer para a profissão por causa dessa ideia até imatura de que o sujeito vai se consultar com uma IA. O que acontece? Não, e não só acontece, mas é um dos maiores casos de uso de ChatGPT no mundo. Sim. Usar o ChatGPT como psicólogo. Mas o profissional ele não deve negar essa tecnologia porque ela tem uma série de benefícios no exercer da própria profissão. Exato. E até um paralelo que eu gosto de fazer aí, Fábio, até por experiência própria, né? Liderança. Liderança é tem até fazendo até um parênteses aqui, tem um desafio ligado à liderança, que é o fato de que a geração nova não quer ser líder. Né? A gente estuda muito, né, na Pin People por conta do volume de dados que a gente tem, mas também há muitos estudos no mercado que demonstram que as gerações mais novas, principalmente a geração Z, não se atrai por crescimento hierárquico, não quer ser líder. E aí brinca-se muito se os próximos líderes serão IAs, né? Mentores digitais, etc. Mas o fato é, por experiência própria, eu tenho a minha rotina enquanto líder.
né, você citou a questão dos psicólogos. Sim. A gente, enquanto líder, não necessariamente... Faz, às vezes, até o papel de psicólogo, né? Acho que faz até bastante. Mas é aquilo, a gente tem um papel importante como mentor das nossas equipes. A gente faz as nossas one-on-ones, a gente tem conversas de desenvolvimento. E eu sempre tive um desafio gigantesco, enquanto CEO, enquanto líder, de conseguir fazer isso bem feito. E eu percebo isso nas nossas lideranças e nas lideranças das organizações por falta de tempo, de fazer com qualidade. E também por falta de capacidade cognitiva para ter dentro da minha cabeça o histórico de tudo que aconteceu com essa pessoa, tudo que a gente conversou nas nossas últimas one-on-ones ao longo do ano, para que eu possa, numa conversa de avaliação de desempenho que seja, de ciclo de gente, tá bem contextualizado, ser justo com o que está acontecendo. E eu mesmo não contratei nada para fazer isso. Eu basicamente estou transcrevendo todas as reuniões de one-on-one que eu faço. E aí o mundo híbrido / remoto é maravilhoso para isso, né? Porque está tudo gravado, Está tudo gravado. Tudo bem, no presencial você grava com o celular também, mas eu estou gravando tudo e eu tenho uma IA, um agente para cada pessoa que eu lidero. Legal. Eu especializei... No teu primeiro nível ali No meu primeiro nível, nos diretores da Pin People, eu tenho uma IA para minha diretora comercial, tenho uma IA para minha diretora de marketing, tenho uma IA para minha diretora... tem o histórico todo do teu... Tem o histórico de tudo. Legal. E tudo que eu preciso construir em termos de... Cheguei naquele momento de ciclo de gente. Eu converso com essa IA, ela tem todo o contexto e ela me ajuda a fazer um trabalho melhor. Então, eu não estou deixando de fazer o meu trabalho enquanto líder, tal como um psicólogo não estaria deixando de fazer o seu trabalho enquanto psicólogo. Mas eu estou um assistente ali que está melhorando o trabalho, não só... Exatamente, eu estou aumentando a minha capacidade, a palavrinha em inglês que eu não sei traduzir, o augmented, né? Eu tô com uma capacidade muito superior, cognitiva, de memória, de contexto, para me ajudar a fazer a parte que eu não conseguia fazer antes por falta de tempo e de capacidade. E eu estou conseguindo colocar o meu tempo e a minha energia na parte humana. Então, que é o que faz a diferença. Que é o que faz a diferença. E é justamente onde a IA falha, né? Onde ela não faz tão bem. Ela até parece que faz bem em muitos aspectos, mas profundamente ela não faz, né? Então... Nem sei se isso vai ser possível no futuro. Muito legal. Agora, a gente sabe que no mundo startup, muito normal essa situação onde você acaba criando uma solução para resolver um problema próprio e isso acaba virando um produto. Esse exemplo que você deu aí, de você ter a sua própria IA, né, o seu assistente para cada liderado, tem um quesinho de produto aí Tem. Para Pin People. Tem. Assim, hoje, a Pin People ela é especializada em encontrar problemas. Tá? Então, eu brinco que nosso propósito ainda está longe de ser cumprido enquanto empresa, enquanto empreendedores, porque a gente hoje só encontra problema, a gente não resolve eles. Certo. Resolver o problema que eu encontro exige atuação da liderança e exige atuação do RH. Então, né, construir os planos de ação. Eu vou dar um exemplo simples. Estou fazendo pesquisas ao longo do tempo e percebo que um determinado time tem um padrão de experiência ruim com clareza em relação à carreira, com clareza em relação às oportunidades de crescimento e desenvolvimento, com a qualidade do feedback. Então, é um time que basicamente reclama que o líder não dá feedback e não faz conversa sobre carreira. Isso é um dos aspectos que mais eleva potencial de turnover numa organização. Eu não estou falando sobre promover, estou falando sobre dar clareza dos caminhos de crescimento. Então, vamos dizer que eu encontro esse problema. O que tem que acontecer para esse problema ser resolvido? O RH ou a liderança tem que ter clareza e consciência de que o problema existe por meio do que eu entrego. Tem que sentar, tem que tomar uma decisão em relação a como é que eu vou mudar isso no meu dia a dia. Como é que eu vou começar a dar mais feedback? Como é que eu vou ter mais tempo para falar sobre carreira? Talvez eu tenha que ter mais clareza sobre quais são os caminhos de carreira para cada uma das pessoas que estão no meu time, porque às vezes a liderança não tem esse contexto. Então, hoje isso tem muito atrito e muito difícil isso acontecer por falta de tempo da liderança, porque envolve fazer conversas com RH, enfim. E às vezes desconfortáveis. Às vezes desconfortáveis. Então, a ideia é justamente, em algum momento, a gente começar também a ajudar
quem precisa de fato mudar comportamento a mudar esse comportamento. Ou seja, dar ferramental para as lideranças de fato. Exatamente. Quase como se a gente tivesse construído uma visão de um business partner digital. Uma IA que em algum nível está ali junto com cada liderança dizendo e trocando ideia e falando e demonstrando o que tem que ser feito de diferente para que a experiência do time melhore e para que a gente consiga ter mais sucesso enquanto organização. Então, isso é um exemplo de algo que eventualmente pode virar um produto a partir desse case que eu citei. Mas a variabilidade de problemas que você deve identificar nessas pesquisas todas é enorme, né? Enorme, E aí você, se você parar para pensar, vou criar um produto para cada problema, né? É inviável, né? Mas aí talvez com uma pegada de um assistente IA mais generalista do ponto de vista do problema, talvez você tenha uma pegada de produto interessante. Sim. Que é mais ou menos o que você faz com o teu liderado. Exato, né? Exato. E Fábio, assim, mal ou bem, além de eu ter o dado sobre que problema está acontecendo, em geral, por conta de eu atender muitas empresas e ter muitos dados de muitos contextos diferentes, eu tenho também muitas vezes a solução. Então, da mesma forma que tem alguém dizendo que não está recebendo, que não está satisfeito com a clareza em relação às oportunidades de crescimento e desenvolvimento, eu tenho gente que está dizendo que está satisfeita. E você vai ver lá o que está acontecendo. Que justifica, exatamente, que justifica nos comentários, e aí é uma outra parte muito interessante de uso de IA em um RH, que é essa parte mais semântica, essa parte mais qualitativa, mas enfim, que justifica nos comentários por que está tendo uma boa experiência em relação a isso. Então, no final do dia, a gente está falando de um grande arcabouço ali, uma base de dados muito rica de práticas que não dão certo e práticas que dão certo. Então, em algum nível, a gente tem o poder, né, a capacidade de construir um assistente que sabe o que tem que ser feito, porque aprendeu isso em empresas que fazem bem, ou em times que fazem bem dentro da sua própria empresa. Certo. Você faz algum tipo de comparativo entre empresas, ainda que de forma anônima, para saber como que uma empresa está posicionada ou em relação ao mercado e tudo mais? Tem um pouco a ver com isso, né? De você tirar esse benchmark do próprio mercado e trazer isso como insight. Exato. Só que aí seria o benchmark não do seu score da favorabilidade, do INPS, e sim o benchmark da prática. Então, é um pouco do que as consultorias fazem, né? O RH hoje contrata consultorias para dizer o que tem que ser feito para resolver problemas que foram identificados. Então, em algum nível, eu acredito muito nessa visão de que a IA, aos poucos, nessa área de gente, ela pode substituir o que as consultorias fazem. As consultorias estão tendo que rebolar, né? De maneira geral, né? Estão ralando. Eu sei que muitas consultorias já têm as suas próprias IAs internas também para tentar, de alguma forma, correr atrás do prejuízo. Essa ideia de ter você falou de um assistente para o líder usar para com os liderados, mas isso também pode ser extrapolado para um assistente individual da própria carreira do profissional dentro da companhia, né? Ou seja, esse problema de não tenho clareza, deixa ele desistir porque isso está embutido num assistente, num copilot ali que acompanha ele. Talvez separadamente na parte técnica da prestação do trabalho dele, mas da carreira, da experiência do usuário, do profissional dentro da empresa. Eu acho que isso é outro super ganho da IA. E, na verdade, tem muita gente que já está fazendo isso. Nos próprios GPTs. Sim, cada um faz o seu eu descobri gente no meu time que já tem assistente. São duas coisas que eu descobri. Primeiro, que já tem assistente que de alguma forma é quase que um digital twin, né, no sentido de deixa eu me replicar para que eu possa, para que essa cópia digital minha, que em teoria é mais inteligente do que eu, tem acesso a mais dados do que eu, tem mais capacidade cognitiva do que eu, me ajude a tomar decisões, me ajude a decidir o que fazer quando eu tenho um determinado problema. Então, eu tenho visto muita gente subindo as próprias avaliações de desempenho, subindo o seu próprio estilo de escrever. Que legal. Subindo quase que... Eu já vi um caso de uma pessoa que pediu para a IA entrevistá-la para tentar criar uma cópia dela e aí usa essa IA para
Fez uma ajudar meta a tomar IA, decisões. Uma IA para criar uma IA. Exato, é como se você estivesse criando uma consciência externa sua para conversar com ela e te ajudar a tomar as decisões difíceis que você tem que tomar na vida. E eu vi um caso também no meu time de uma pessoa tentando me replicar. Olha. Para conversar com essa IA antes de me trazer as coisas. Para saber o que eu vou perguntar. Para saber como eu vou reagir. Para saber que provocações que eu faria. Para que ela... E para saber como negociar comigo. Quando precisa me convencer de alguma coisa. É extremamente poderoso isso. Eu vi um caso parecido, bem parecido, só que era de um empreendedor para com o seu conselho. Eu faço isso. Ele tinha lá o conselho virtual dele, que eram as pessoas do conselho de verdade. E aí, antes de ir para a apresentação, ele botava a apresentação no assistente, no GPT, para criticar a apresentação. Precisa melhorar isso, melhorar aquilo. E ele já chegava na reunião muito mais bem preparado. Eu já fiz isso algumas vezes em relação à reunião de conselho, em relação a reuniões difíceis com clientes. Olha, legal. Em relação à apresentação para investidores, eu já fiz exatamente esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que o takeaway aqui é que... E é uma coisa que eu percebo bastante, Fábio. Mesmo que as empresas, os RHs, não deem o primeiro passo no sentido de implementar esse tipo de tecnologia, implementar essas ferramentas, as pessoas o farão por conta própria. Mas acho que é natural que a gente viva agora uma coisa em que as soluções são mais descentralizadas mesmo, né? Exato. Não é mais uma coisa de a liderança montou aqui um plano e está empurrando isso para baixo. Não, as pessoas já vão se virar. Sim, vão se virar. E aí o desafio dessa história, né, naturalmente, a questão de segurança da informação. Sim. Então, das pessoas estarem usando ou colocando as coisas certas para dentro das IAs, com a configuração certa de privacidade e tudo mais. E o segundo é o quanto que a gente também, em algum nível, está preparado para tomar decisões corretas sem necessariamente ter clareza de como essa decisão está sendo... A decisão da IA. Da IA. Está sendo sugerida. Às vezes a gente não entende como ela chegou naquilo. De explicabilidade. Explicabilidade, de viés, porque existem vieses, né? E acho que assim... Pelo menos na minha experiência, o que eu mais aprendi, e acho que isso é clichê para quem usa bastante IA, mas quanto mais contexto a gente dá para a IA, melhor ela trabalha, certo? Mas eu não acho que as pessoas deem contexto suficiente. São, às vezes, muito preguiçosas no prompt, né? São preguiçosas no prompt, são preguiçosas no setup do que quer que a gente esteja, né, construindo ali. E o fato é, a organização está mudando todos os dias. Sim. O contexto ele vai sendo alterado, ele vai sendo ajustado ao longo do tempo. E nós, como seres humanos, temos uma capacidade de adaptação com base no contexto automática, né? A nossa cabeça ela entende que ontem estava chovendo, hoje está sol. Então, assim, mudou o contexto, mudou a situação. Eu preciso me comportar, as minhas decisões têm que ser tomadas de forma diferente. Aí ela não tem acesso ainda a esse contexto. Você precisa estar o tempo inteiro... um contexto em tempo real, né? Você precisa estar o tempo inteiro alimentando ela do ponto de vista de contexto do teu negócio, de contexto do cenário macroeconômico, de como isso afeta a tua empresa. Então, até uma prática que eu tenho feito nesses meus agentes, de tempos e tempos, a cada 3, 4 meses, eu atualizo eu reviso os documentos que estão na base de treinamento para garantir que o contexto está atualizado. Então, se eu tenho uma IA, por exemplo, que tem lá um documento que fala de quem são os meus competidores e como eles se posicionam, daqui a um ano, meus competidores mudaram e eles estão se posicionando de forma diferente. Então, se eu não atualizo isso, eu tenho uma IA que está desatualizada no tempo. E é aquilo, né? A gente pode, em algum nível, ficar dependendo da IA acessar a internet e ficar olhando sites dos concorrentes, mas eu não acho que esse seja o caminho mais produtivo para que a gente consiga, de fato, ter o melhor uso de IA. Talvez tenha uma oportunidade de um Context as a Service, alguma coisa assim, né? Com certeza. Eu nunca tinha pensado nisso, mas acho que é uma coisa legal. É uma coisa legal. E a parte boa, né, do que eu faço, pelo menos, dos dados que eu tenho, é que eu tenho esse contexto atualizado todos os dias. Porque eu tenho dado entrando todo dia sobre como é que a empresa está. Eu percebo uma coisa, né? A gente está vivendo um momento assim, de evolução da IA, né? Que toda semana tem o melhor modelo de todos os tempos da última semana, né? Não, nem me fala. E aí saiu o Gemini 3 aí agora, aí alguém do meu time falou assim, Fábio, e aí, vai migrar do ChatGPT pro Gemini 3, pro AI Studio lá do Google?
E aí eu percebi um certo lock-in que está sendo criado, que é justamente essa questão do contexto, né? Sim, da Meu memória. O contexto do ChatGPT, que eu uso desde que ele lançou, é gigante. E se eu vou para um Grok, se eu vou para um Gemini 3, eu Começar do preciso zero. reconstruir isso para poder ter a mesma qualidade de resposta. Então, É. isso acaba sendo um moldezinho, né? Sim. Que o ChatGPT tem, né? Ou, enfim, quem conseguir construir isso na cabeça das pessoas. Eu tenho um amigo que é fã do Perplexity, está tudo lá, Sim. ele vai sair do Perplexity, é um problema. É. Né? Como é que você carrega isso de um lado para o outro? Não é muito... Sim. Temos que esperar o governo lançar a portabilidade da memória entre GPTs, entre IAs. Então, assim, a gestão do contexto, e esse que você trouxe de você ter algum mecanismo de atualização constante do contexto, em parte manual, a gente imputando, em parte automática, de capturar informações públicas e atualizar o contexto, acho que é uma evolução que vai acabar acontecendo para as ferramentas. Eu entendo que sim, mas ainda assim, Fábio, eu acho que isso, em algum nível, é o que faz o humano ser extremamente importante nesse processo. Né? Então, até na lógica, né, de IA vai substituir as pessoas, vai substituir a liderança, vai substituir o RH, em vários aspectos vai, né, do ponto de vista do tipo de trabalho que a gente realiza, mas nesse sentido da gente ser mais capaz de dar contexto e de atualizar contexto do que a própria ferramenta, da gente ter mais nuances, né, e capacidade de ter o bom senso e saber... Vou dar um exemplo. Vamos dizer que a gente tenha que tomar uma decisão em relação a uma pessoa na empresa que não está performando bem. A gente pode pedir para IA, pode ser uma ferramenta que recomenda que ela seja demitida, mas a gente pode ter contexto sobre coisas que estão acontecendo no time que não tem nada a ver com essa pessoa, na liderança. Ou um aspecto do contexto que não está alimentado ali, né? Que não está pessoal. Uma questão pessoal, exatamente. Então, assim, eu entendo que ainda vai demorar bastante. Esse bastante é um problema falar hoje bastante, né? Tipo, 6 meses ou 6 anos, exato, né? A gente não tem a menor ideia, mas eu entendo que a gente ainda está em algum nível protegido enquanto ser humano, né, dentro das organizações, se a gente estiver fazendo bem esse papel, que é trazer o bom senso. São soft skills, né, os people skills, que é a gente terceirizar para IA tudo que é hard skill, tudo que é conhecimento determinístico, perfeito, e a gente começar a operar com IAs, trazendo o que a IA e a tecnologia não fazem bem, que é o lado humano, que é o lado do nosso bom senso, que é o lado da ética, que é o lado do contexto, é a criatividade. Então, aquele ajuste fino humano, né? É o ajuste fino humano. Relação, né? Exatamente. Então, eu acredito muito no poder dessa união, e acho que a gente realmente consegue entregar resultados muito melhores se a gente une bem pessoas e máquinas do que se a gente tem apenas máquinas trabalhando. O grande ponto é como é que a gente faz essa união de pessoas e máquinas, considerando que existem desafios culturais, desafios de modelo mental, desafios de saber usar as ferramentas, desafio de ter as ferramentas. E aí acho que esse é o ponto de virada. Assim. Infraestrutura e custo que envolve isso e tudo mais. Esse é o ponto de virada. Como a gente já vem falando aí, né, mais cedo, um dos meus grandes desafios hoje enquanto CEO, enquanto empreendedor, é criar a Pin People 2.0, que não é a Pin People que usa IA no produto, isso também, mas é a Pin People que tem IA como parte da estrutura organizacional. Na sua própria operação. Na minha própria operação. Porque hoje a turma usa bastante, todo dia, mas ainda estamos no primeiro nível, usando a IA como um assistente e não a IA como agente. Sim. Né? Eu acredito muito nos modelos de time híbridos. Híbrido não no sentido de trabalho presencial e remoto, sim, híbrido mas de máquinas e humanos. Exatamente. Da gente estar numa reunião e ter uma IA lá, levanta a mão, coloca alguma coisa. Vocês não estão considerando esse aspecto aqui. Eu acredito muito nisso. Muito nisso. Tá? Eu acho que a gente deve evoluir para essa direção. Isso tudo me fez pensar que já virou jargão no mercado, né? Essa ideia de que
A IA não vai te substituir, quem vai te substituir é um profissional que sabe usar a IA bem, né? Já virou quase que... Eu falo bastante isso nas regra, minhas né? palestras para RH. Não, e aí, um dos aspectos é um pouco essa coisa da preguiça, do prompt que a gente citou, mas também em gerenciamento do contexto, né? Porque quem faz isso melhor vai se dar melhor em relação a quem faz isso mal, mesmo que esteja usando IA, né? É isso aí. Usar IA, eu não acho que seja o suficiente. Não é binário já, né? É. Tem nuances do uso, né? Exato, assim, e usar IA meio que virou também, de vez em quando, né? Eu não faço mais essa pergunta, mas eu dou muita palestra para RH e, por acaso, começaram a me chamar para dar muita palestra sobre o uso de IA no RH. E muitas vezes eu pergunto, quem nunca usou? Né? Parei de fazer essa pergunta. Porque todo mundo levanta. Ninguém levanta, né? Depois da segunda vez que ninguém levantou, eu parei de fazer essa pergunta. Mas aí se eu perguntar, quem usa do jeito certo, né? Tem que pensar numa pergunta melhor, mas quem usa, né? Quem com esse nível de tem avanço. Contexto, quem tem um GPT customizado com arquivos carregados e contexto, assim, pouca gente. Técnica de prompt. Várias, Quase ninguém sabe. Na Pin People, esse ano a gente deu 4 treinamentos de engenharia de prompt para o time inteiro. A gente fez treinamento 4 na software treinamentos. também, bastante. E aquilo, assim, se a gente não instrumentalizar as pessoas e desenvolvê-las para que elas consigam usar esses instrumentos do jeito certo, eu arrisco dizer que a IA vai piorar a qualidade do nosso trabalho ao invés de melhorar. Então, né, o fato, assim, o exemplo clássico é o time de marketing usando IA para escrever artigos para as redes sociais. E aí você vê aquele artigo que todo mundo agora já tem a capacidade de identificar um artigo escrito por IA. Primeiro porque ele é cheio de travessões largos, né? Mas não só por isso, porque ele tem um estilo, né, de jargões e de escrita. Então é aquilo, eu falei, time de marketing, vocês estão proibidos de publicar artigo escrito por IA. Vocês têm que escrever o artigo com IA. Mas não é botar um prompt, copiar o artigo e publicar. Não é assim. Pelo menos não é assim agora. Usar a IA para criar a estrutura do documento, para fazer a pesquisa de mercado. Conversa com a IA. Usa ela. O que eu gosto muito, Fábio, de pensar, e geralmente é o exemplo que eu dou para ajudar as pessoas a entender como elas têm que usar. Eu falo, pensa que a IA é um estagiário que vai fazer pela primeira vez. Como é que você daria a instrução? O que você faria para revisar o que essa IA fizesse? Então, se você começa assim, você já começa a usar de um jeito muito mais adequado, muito mais, né, correto. E aí depois vem toda a história de, beleza, deixa eu treinar um Gem lá do Gemini, um GPT customizado do GPT, para que ele escreva como eu escrevo. E aí a gente começa a entrar, na minha visão, num uso de IA que gera de fato valor. Porque não é só sobre fazer as coisas mais rápido, mas é sobre fazer as coisas mais rápido, mantendo no mínimo a mesma qualidade. Eu fiz um GPT, tem tempo isso já. Logo que lançou essa funcionalidade do GPT, eu peguei dezenas de artigos meus que eu escrevi antes da IA e justamente treinei um GPT com a minha forma de falar. Não, assim, eu diria que chegou a uns 60%, 70% do que seria a minha escrita de fato. Mas já é um belo primeiro passo, né? Muito tempo, né? Se você puder, que a primeira versão, né, com um bom prompt do que você quer escrever, se a primeira versão ela já é 60%, 70% boa, aí você só revisa. Faz um ajuste aqui, outro ali. É isso aí. Bota um temperinho, né? Que é o que falta, acho que na IA, de maneira geral. Exato. Tira os travessões. Tira os travessões. Isso já está no mesmo instructions tem que botar na instrução, não bote travessões. Exatamente. Legal. Você falou de soft skills, né? E soft skills é um assunto que ganhou uma certa relevância, talvez nos últimos 10 anos, no mundo do RH, porque, obviamente, as empresas perceberam naturalmente que não é só... a contratação não é só uma questão técnica, né? Se o cara sabe ou não fazer, você tem que considerar fit cultural, você tem que considerar as habilidades emocionais, sociais na hora de contratar uma pessoa, principalmente quando você vai estar mais alto na hierarquia, né? Saber lidar com pessoa e tudo mais. Soft skill hoje me parece muito mais relevante porque existe IA do que antes. Você vê da mesma forma ou não? Penso exatamente da mesma forma.
Primeiro, mesmo sem IA, soft skill, né? Na PimPeople a gente chama de people skill. Não. É um pouco daquela piada de que a soft skill é mais difícil do que a hard skill hoje, então por que ela é soft? Por que ela é soft, né? Mas a gente chama de people skills, mas é a mesma coisa. Sim. Ou as competências socioemocionais, né? Se a gente for para uma tradução assim, pelo menos mais como técnica, né? mais técnica de como é que a gente chama isso ali na psicologia organizacional. A gente tem, inclusive, pesquisa para avaliar a competência socioemocional da liderança. Então, é como se estivesse falando uma avaliação de soft skill de liderança. Mas eu acho que, independentemente da IA existir, isso sempre foi um aspecto importante. Aquele clichê também de que a gente contrata por competência técnica e demite por comportamento. Foi esse clichê que fez a PimPeople surgir em 2015. Legal. Com fit cultural. Que é aquilo. Você está contratando errado porque você contrata com base nas habilidades técnicas, que em teoria é fácil de avaliar, mas é muito difícil avaliar o fit cultural, o comportamento. Então, deixa eu te ajudar a usar a tecnologia para avaliar essa parte que tem tantas nuances. E existem tantos vieses também de quem está avaliando. Tá? E no final do dia, você só percebe isso quando as pessoas começam a trabalhar. Quando as pessoas estão e aí você carrega um no custo dia a dia. desnecessário, né? Exatamente. Então, eu acho que isso sempre foi importante. A IA, ela sem menor dúvida exponencializa essa importância, ela joga isso lá para cima. Primeiro porque a IA normaliza, na minha visão, a competência técnica. Então, o hard skill. Então, naquela linha que a gente falou sobre usar bem a IA, a gente poderia dizer, e eu já ouvi muito isso também, né, por, enfim, bastante gente que trabalha com IA, mas a gente, em teoria, consegue, sem ter experiência técnica numa determinada área, a gente consegue fazer um bom trabalho. Eu vou pegar o exemplo de produto. Eu tenho escutado muito podcast de gente de fora, né, falando sobre o futuro da área de produto digital nas organizações. E tem muita gente dizendo que aqueles papéis super bem definidos você tem um Product Manager, depois você tem um Product Designer, você tem um Product Owner, você tem um Technical Product Manager, você tem todas essas funções que são funções muito especializadas em trabalho técnico. E hoje, um Product Manager ou até um Tech Lead, um desenvolvedor, consegue em algum nível fazer todos esses trabalhos com uma IA bem desenvolvida, com um contexto da organização, do cliente, do produto. Eu consigo fazer um roteiro de entrevista, eu consigo analisar dados de feedback de usuários sem precisar ter experiência nisso, porque eu posso ter uma IA que faz isso por mim. Então, em algum nível, a IA ela normaliza, ela sobe a régua para uma posição parecida do seu skill técnico, a ponto de você conseguir fazer o trabalho que antes uma pessoa especializada precisaria fazer, você já consegue minimamente fazer. A quantidade, minha advogada que não me escute, mas a quantidade de contratos e de revisões que eu faço com o IA é uma coisa absurda. Antes eu não tinha nem menor capacidade, eu só conseguia revisar se os meus dados estavam certos. Mas hoje a gente sabe que em algum nível... Olhava a cláusula de multa de alguma coisa. É isso. Mas a gente normalizou, então a gente subiu a régua para um determinado nível para todo mundo. O que cria diferencial agora? Inclusive, o soft todo skill. mundo entra em empresas, né? As empresas tendem a ficar mais ou menos parecidas e aí onde é que vem a diferenciação, né? Exatamente. Então, a diferenciação, acho que o primeiro aspecto a diferenciação ela vai vir no que você coloca além da IA. Então, se a IA já está normalizando o conhecimento técnico entre as pessoas, vai se sobressair, vai se destacar o profissional ou a empresa que tiver uma boa prática de soft skills, além de, naturalmente, usar a IA do jeito certo, né? Mas vamos dizer que está todo mundo usando a IA do jeito certo, ou as IAs evoluíram tanto. Né? É a tendência, até porque as IAs estão evoluindo a ponto de você não precisar mais saber usá-las do jeito certo, porque elas já estão... você não precisa mais... As próprias instruções que elas carregam já resolvem boa parte do problema. Exatamente. A engenharia de prompt está cada vez menos importante, porque a IA está evoluindo tanto que ela já entende uma pergunta mal feita. Mas o fato você vai se destacar com a soft skill. E o outro motivo, Fábio,
tem a ver justamente com os novos conflitos e os novos desafios que vão surgir dentro das organizações nesse contexto de liderança de times híbridos, né, de pessoas humanas e IAs, e também de gerações diferentes, porque eu vi isso da Amy Webb lá no SXSW ano passado, que o conflito geracional dos próximos anos não é mais entre a geração Z, a geração Y, a geração X, geração Baby Boomer, é entre a geração a Gen AI e a Gen T, que ela chama. A Gen T é a geração da transição. Somos nós, que nascemos e crescemos sem e estamos nos adaptando para usar. E a Gen AI é a geração dos nossos filhos que vão entrar no mercado de trabalho sem saber usar Excel. Porque não vai precisar. Porque não vai precisar. Porque você vai, na verdade, ter um assistente que faz tudo para você. E como é que você lida com essas duas gerações dentro de uma organização? Imagina, né, um CEO pedindo um PowerPoint. Eu me coloquei até nessa situação ontem. Ontem eu estava pedindo um PowerPoint para o meu time para apresentar um negócio e pedindo para o time fazer o PowerPoint. E é aquilo. A gente tem bases de desenvolvimento completamente diferentes, né? De educação profissional completamente diferente. E vícios mesmo de trabalho. Vícios de trabalho. Então, soft skill vai ser extremamente importante nesse cenário, senão a gente vai ter muita falta de coesão organizacional. A gente não vai conseguir fazer o que tem que ser feito, porque a gente vai perder tempo discutindo coisas que não geram valor, que é muito mais sobre o como fazer e não sobre o resultado que a gente tem que atingir. Então, assim, soft skill para mim é o futuro, sem a menor dúvida. E é onde a gente vai ter mais... Né, tem até um estudo da Mercer que mostra como é que o trabalho vai evoluir, e eles mostram 2024 versus 2027, se eu não me engano. Em 2024 a gente tem mais de 50% do nosso tempo focado em atividades transacionais, operacionais, processos. Depois 25% relacional, reuniões, conversas, one-on-ones, etc., negociações, e 25% de uso de habilidade técnica, de conhecimento, de expertise. E o negócio vai inverter. Então você vai ter ali uns 20% de atividades transacionais que vão estar muito na linha de você orquestrar suas IAs que realizam as tarefas para você. E o restante, cerca de 20%, 25% em atividades de expertise, aumentadas pela IA, naquele sentido de que, beleza, eu sou um líder, eu tenho a minha experiência enquanto líder, mas eu tenho aqui uma IA que me ajuda a liderar melhor, porque ela me traz técnicas e conhecimento que eu não tive tempo ainda de viver. Talvez eu esteja, pela primeira vez, lidando com uma pessoa que está com burnout no meu time. Eu tenho uma IA que já sabe fazer isso, né? Que já sabe lidar com isso. Então, eu que expertise, tanto do ponto de vista de uma área de conhecimento, quanto do ponto de vista de liderança. E 50% vai ser relacional. Então, se a nossa vida, se pelo menos 50% do nosso trabalho vai ser relacional, como é que a gente não tem que desenvolver soft skill? Total. Né? Então, soft skill é, com certeza, a nova hard skill, quando a gente olha para o futuro. Uma coisa que eu estou percebendo, bem no dia a dia mesmo, né? A IA traz sempre o como. Certo ou errado, ela traz o como. Você traz um desafio, olha, eu tenho esse desafio, ela vai trazer o como que você resolve esse problema. E aí a gente começa a ter uma limitação na capacidade de executar. Porque você tem um negócio te dando tantas soluções o tempo inteiro para tudo, que é muito mais do que você consegue de fato realizar. E é uma certa... O mercado já criou um termo para isso, chama inversão cognitiva. Antes, para você criar um estudo, você tinha o esforço de criar o documento, de uma pesquisa de mercado, por exemplo, era muito maior do que você ler o resultado daquela pesquisa. Hoje, não. Para fazer o documento é mais fácil do que ler. Então, você está invertendo o esforço, a necessidade de esforço. Né? Outro dia eu pedi deleguei alguma coisa para uma pessoa do meu time, e ela voltou com uma coisa gerada por IA, super completa, desnecessariamente complexa. Era uma solução quase que uma empresa, uma big enterprise, entendeu? E eu sou uma empresa de médio porte. Não. E aí você botou o peso de analisar aquele documento na pessoa que está lendo, não na pessoa que fez, porque ela só botou um prompt legal lá, o nosso gerou, ela pegou, copiou e mandou.
né? Então, a cognição está ganhando um multiplicador exponencial, mas a execução não. Porque, enfim, no final das coisas, pelo menos na execução das coisas novas, né? Não a execução de coisas repetitivas, né? Que a gente já sabe como é que funciona. E aí entra toda a história de automação, que está super funcionando bem e tudo mais. Mas no aspecto, tá, legal, vou botar em prática um planejamento estratégico da empresa. Não tem um robô para fazer isso, não tem uma automação para fazer isso. Você tem que ir lá e fazer. IA vai te ajudar e tudo, mas está tendo uma inversão cognitiva muito grande em tudo que a gente está fazendo, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu me vejo nessa situação o tempo inteiro. O peso está no leitor agora. E assim, não é apenas de você pedir para alguém fazer alguma coisa e ela te entregar isso, mas é você fazer algo por conta própria usando IA. Geralmente é assim, né? A gente faz um prompt desse tamanho e a gente recebe um resultado enorme. As minhas IAs, por exemplo, elas estão configuradas para dar resultados curtos. E se eu quiser, eu peço um aprofundamento, um alongamento ali daquele detalhe, daquele conteúdo. Mas eu acho que isso, Fábio, passa muito por aquilo que a gente estava falando, sobre usar do jeito certo. Uhum. Porque eu não consigo lembrar de, assim, com algumas exceções, de nenhum caso em que eu precisasse fazer um trabalho que exigisse, né, antes complexidade cognitiva para construir, para pensar aonde eu vou chegar, que eu consiga fazer com um bom resultado apenas com um prompt rápido hoje em dia. A qualidade ela não vem da mesma forma, pela questão da falta de contexto, pela questão da falta de direcionamento, pela questão, enfim, desse nível de complexidade, né, de uma otimização prematura, né, que é um termo que os empreendedores de tech gostam de usar. Até hoje eu falo pro time, gente, sem otimização prematura, vamos no simples, né? Deixa o problema vir para depois otimizar, né? Exatamente. Mas eu concordo muito com isso, Fábio. Acho que eu não tinha pensado nesse conceito, mas eu me vejo o tempo inteiro hoje em dia revisando documentos de 3, 4 páginas. Outro dia o meu time usou a Manus AI para fazer um projeto, para desenvolver um projeto, um conceitual do projeto, né? Que a gente inclusive lançou recentemente, que é um selo de escuta organizacional. Legal. Para reconhecer as empresas que estão ouvindo, né, as suas pessoas e tem uma parte muito complexa de critério, né, de como é que a gente constrói, mede isso e como é que isso é posicionado no mercado em comparação com outros rankings. Isso não é exatamente um ranking, mas como é que a gente posiciona isso frente às outras iniciativas de reconhecimento que já existem. Como é que a gente operacionaliza isso, como é que a gente comunica isso. Então, assim, um projeto completo, com plano de comunicação, com tudo. Inacreditável. O negócio, em alguns minutos, cuspiu lá 30 páginas. Mas foram 30 páginas. Pois é, e aí, tem que ler isso, né? Alguém tem que ler isso. Bota outro IA para ler, né? Então, foi exatamente o que eles fizeram. Pegaram isso, jogaram no GPT e pediram para resumir. Então, assim, é um desafio, Fábio, porque no final do dia as pessoas estão reduzindo, e acho que esse é o grande risco, tá? A gente começa a querer pensar menos, a ter menos esforço, e é uma coisa humana, né? Sim. O cérebro vai sempre tentar economizar energia. Então, se a gente tem uma ferramenta que faz as coisas sem que a gente tenha que pensar muito, a gente vai ter um output de baixa qualidade, ou um output de alta complexidade quando a gente não precisa dele. Então, para mim, ainda vem muito naquela linha da gente ter a forma certa de fazer as coisas e talvez até... Eu gosto muito da lógica de engenharia de prompt nesse caso, tá? De você templatizar o modelo de output que você quer dependendo do que você precisa fazer. Então, são coisas que muitas vezes eu peço para o meu time quando o time vai usar IA. Eu falo, eu quero que vocês me ajudem a preparar isso, eu quero 2 páginas em formato de bullet com uma introdução. Então, assim, eu já meio que dou o formato do output. Não me venha com um negócio de 30 páginas, né? Não me venha com um negócio de 30 páginas. Porque a turma tende a jogar na IA o pedido e a me entregar o que quer que a IA tenha feito. E aí você começa a pensar, tipo... Por que eu quero uma pessoa que só fica fazendo isso, né? Botar prompt e... Exato. Né? Você tem que ter uma camada humana, cognitiva, de qualidade em cima da IA, exatamente. Né?
Então, acho que o desafio realmente é muito de fazer aí um reskilling, Sim. sabe, da organização em relação ao uso de tecnologia, em relação ao uso de IA. Então, eu não vejo outro caminho, sabe? Uhum. E isso reforça, mais uma vez, a importância da combinação de humano e máquina, né? Sim. Então, se a gente deixar que a IA faça absolutamente tudo, pelo menos nesse instante, nesse momento, a gente vai ter perda de contexto, a gente vai ter perda de qualidade, a gente vai ter aumento de complexidade quando não é necessário. Mas, enfim, ao mesmo tempo, tem que tomar muito cuidado para que isso não seja também um limitador Sim. do uso da IA. Sim, né? vai Então, pasteurizar todo mundo, né? tem alguma linha tênue aí no meio, algum ponto de equilíbrio que a gente tem que encontrar para conseguir ter a vantagem competitiva que a gente quer ter com o uso de IA sem perder, enfim, qualidade, mas, né, ao mesmo tempo sem perder o ganho de produtividade que a gente poderia ter tendo Sim. se as pessoas estivessem usando da forma adequada. Sim. A gente está falando muito de IA generativa, né? A coisa dos LLMs, né? Uma coisa mais semântica, que né? Foi o grande boom e é onde a gente consegue observar mais valor sendo criado. A PimPeople é uma empresa muito baseada em dados, né? Vocês coletam basicamente dados através de pesquisas e tudo mais, questionários, esse tipo de coisa. E, obviamente, tem uma parte que estatístico, né? Nota, Sim. né? E tem a parte mais semântica, que alguém escreve uma opinião, dá uma sugestão, etc. E aí a gente vê a IA generativa muito boa para interpretar parte desses dados, principalmente a parte mais semântica desses dados, e te dar descritivos. Olha, eu percebi esse tipo de problema na sua organização, e já trazer um relatório para a empresa. Eventualmente, numa coisa mais prescritiva, né? Tipo assim, olha, você tem esse problema e você pode resolver ele dessa forma, né? Você tem essas duas opções. Mas aí, fugindo de IA generativa e olhando para machine learning, para modelos preditivos, como é que eu olho para esses dados e crio modelos que não são LLM, são modelos de machine learning que te permitem fazer previsões ou identificação de tendências do comportamento organizacional para que você comece não mais a responder ao problema, mas prevenir o problema. Como é que vocês estão vendo isso lá dentro da PimPeople? É um caminho? É um tipo de produto? Sim, é um caminho. Primeiro ponto que eu acho que é legal reforçar é isso que você trouxe sobre a IA generativa, talvez ser mais adequada, né, no uso de análise de dados quando a gente exige mais uma capacidade semântica, não tão determinística, não tão estatística, né? Porque acho que todo mundo já teve a experiência de pedir para a IA fazer uma conta e ver que ela errou a conta, né? Errou a conta demais, assim. Se pedir uma vez, ela acerta. Pede 1000 vezes para ela fazer a mesma conta, em alguma das 1000 respostas vai vir um dado errado, porque ela trabalha com probabilidade, né, na hora de responder. Então, eu estou falando de conta, mas no business da PimPeople, os cálculos são muito complexos. A gente está calculando, sei lá, qual é o INPS, que é aquela nota que vai de 0 a 10, né? E você pega o percentual dos promotores menos o percentual dos detratores. Que o INPS faz? É a mesma do NPS clássico, só que... O NPS é uma indicação. Você indicaria a empresa para outra... Exato. Alguma coisa assim. E essa qual é a probabilidade de você indicar a sua empresa, a nossa empresa, como uma boa empresa para se trabalhar. Perfeito. Então, é a mesma coisa, só que com esse pedacinho, como boa empresa para se trabalhar. E aí você tem lá a fórmula de cálculo, né? Percentual de detratores, que é quem deu nota 9 e 10, menos percentual de promotores, menos percentual de detratores, que é de 0 a 6. E isso gera uma nota que pode ser de mais 100 a menos 100. Esse é o cálculo do INPS. Só que você tem que calcular o INPS por filtro da empresa. Aí você pega uma grande empresa, vou pegar um cliente nosso, 70 mil colaboradores. Tem milhares de combinações de quebras. Cohortes mesmo de dados, tá? Tem pessoas do gênero masculino que têm cargos de liderança que estão em São Paulo. Pessoas que têm menos de 6 meses, da geração Z, que estão numa carreira digital. Pessoas que têm uma expectativa de permanência acima de 5 anos e que deram nota, né, favorável no feedback, mas, enfim, você pode fazer N combinações e alguma dessas combinações pode gerar um cohort, um grupo que está ruim e que tem uma oportunidade de melhoria e que é relevante estatisticamente para a empresa do ponto de vista de volume de colaboradores. Meu trabalho é esse, é identificar esses grupos para que a empresa possa atuar no que de fato faz o ponteiro mudar
E LLM não é a ferramenta para isso. Não é a ferramenta para isso. Se eu dou isso para uma LLM, ela vai alucinar. É muita matemática. Então, pelo menos a nossa experiência até hoje não foi positiva. É data science isso. Exato. Né? E aí vem a história dos algoritmos, né? do modelo ali de machine learning, de você conseguir escalar esse tipo de geração de insight, esse tipo de cálculo, e de você conseguir observar que existem padrões que podem ser transformados num modelo de predição. E aí acho que o exemplo que eu dou sobre, né, no contexto do PimPeople, só para exemplificar, porque tem tantas possibilidades, mas é predição de turnover. Então, a gente em vários clientes já construiu modelos preditivos de turnover em que, com base nas respostas históricas de pesquisas e com base no histórico de turnover, como o meu sistema sabe quem respondeu o quê, meu cliente nunca vai saber porque existe a confidencialidade, certo? Mas o meu sistema tem a resposta no nível granular do usuário A, do usuário B, do usuário C, e ela sabe que o usuário A continuou na empresa, que o usuário B saiu, que o usuário C foi demitido. E aí ela vai acumulando isso ao longo do tempo, a ponto de começar a perceber que existem padrões de experiência negativa que levam a um pedido de demissão. Então, e se você detecta esse padrão sendo formado, você consegue... Eu posso predizer. Eu posso fazer predição. Por quê? Vamos dizer que eu faça uma pesquisa hoje. A pesquisa terminou hoje, dia 3 de dezembro. Então, legal. Hoje, essa pesquisa é aquele... Né, ela talvez não te diga nada, porque as pessoas ainda estão na empresa. Sim. Mas se eu comparar a resposta dessas pessoas com o padrão que eu estou treinando há 2, 3 anos com base em todas as pesquisas respondidas e todas as pessoas que pediram demissão, que foram demitidas e continuam na empresa, eu consigo, por similaridade, já ter um modelo simples de predição. Eu consigo falar, no teu time comercial, o teu time comercial em São Paulo tem 70% mais chance de pedir demissão em relação à média, pelo motivo A, B e C. Então, atua no motivo A, B e C. E aí, obviamente, o ideal é que essa predição não se concretize porque a empresa conseguiu atuar. Né? Isso já é uma prescrição. A empresa conseguiu agir e reduziu essa probabilidade. O nosso grande desafio desses modelos preditivos é que se a gente estiver fazendo um bom trabalho, a acurácia deles vai ser sempre ruim. Verdade. Porque as pessoas não vão sair porque você conseguiu mexer o ponteiro e melhorou o resultado. E você precisa ficar mexendo o tempo inteiro nos modelos para se adequar à realidade. Então, esse é um exemplo de uso de machine learning, de estatística que a gente faz. Né? O uso básico de estatística, Fábio, é análise de correlação. A gente tem na ferramenta, né, em tempo real, um relatório de análise de correlação para você identificar onde eu tenho que atuar para melhorar o meu INPS. Então, a gente já entrega isso de prateleira em real time. Mas esses modelos preditivos também acabam sendo... Né? São mais complexos e acabam envolvendo um trabalho um pouco mais consultivo de construção, porque muitas vezes os clientes também querem trazer outros dados para o modelo. E aí a gente enriquece ainda mais a acurácia do modelo. Mas a IA generativa ela ainda é muito rica quando a gente fala de comentários. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um cliente que tem 19 mil colaboradores. A gente fez... uma apresentação consultiva, né, que é uma parte nova da PimPeople de consultoria, do resultado dessa apresentação para a diretoria na semana retrasada. E 19 mil colaboradores geraram 78 mil comentários. Caramba. Como é que você analisa 78 mil comentários? Como é que você lê 78 mil comentários? E assim, do nosso relatório de mais de 100 páginas, 30 eram de análise de comentário. Eram de insumos e de insights que a gente encontrou nos comentários. Desde, você está perdendo gente porque as pessoas, né, da geração Z não estão satisfeitas com turno. Você não perguntou sobre turno na pesquisa, mas elas justificam por que elas... tem uma baixa expectativa de permanência, por que elas não recomendam a empresa. Provavelmente a próxima pesquisa já vai vir melhor elaborado por causa desses feedbacks. E um outro exemplo, eles descobriram que existia um problema num canal de denúncia
que geravam uma baixa percepção de segurança psicológica dentro da empresa por conta dos comentários. Mas, assim, se fosse depender de alguém ler isso, não ia encontrar nunca. Aham. Mas uma IA generativa consegue identificar esses padrões e te dizer, olha para isso, presta atenção nisso, porque isso aqui é uma coisa relevante dentro da sua organização. Então, eu acredito muito na união desses dois approaches, né, dessas duas abordagens de análise de dados. Isso que, de fato, gera valor quando a gente fala de pesquisa. Agora, quando a gente fala de modelo de machine learning, você precisa de volume de dados considerável. Sim. E aí você pega uma empresa de, sei lá, 70 mil, 19 mil pessoas, você obviamente tem esses dados, né? Depois de algumas pesquisas, Sim. né? Mas empresas menores fica muito mais limitado de fazer uma coisa mais personalizada. E é por isso que a gente trabalha com empresas grandes, né? O nosso foco hoje são empresas com mais de 500 colaboradores, mas quanto maior, melhor. Melhor para isso, especificamente. Exatamente, porque na própria Pin People, né? Hoje eu tenho aí uns quase 80 pessoas no time e a gente naturalmente faz pesquisas dentro de casa, claro, né? Eat your own dog food, né? Exato. E a gente não faz análises usando machine learning. A gente porque não faz. O volume de dados não faz sentido. Mas eu uso IA para analisar os comentários, apesar de que eu leio os comentários também, porque dá uns 250. Sim, Eu consigo ler, né? Eu consigo passar o olho, mas eu acabo lendo os comentários clusterizados pela IA. Tá. Então a IA me fala, esses comentários aqui falam sobre liderança. Aí beleza, eu leio os comentários sobre liderança. Esse aqui falam sobre saúde mental. Eu leio os comentários sobre saúde mental. Mas quem está classificando isso não é uma pessoa do meu time, é a IA. Então, ela não necessariamente... A gente tem várias aplicações de análise de comentário, né? Tem a classificação em tópicos e sentimentos, que é 30% dos seus comentários estão falando sobre liderança e desses comentários sobre liderança tem 20% negativos, 15% neutros. Então, a gente vai fazendo essa classificação e é basicamente um filtro inteligente de tema, né? e de sentimento. Então, essa é a primeira entrega. Uma segunda entrega é resumo. Me resume como é que está, o que está pegando na empresa com base nos comentários. E aí, naturalmente, com base nos comentários desse grupo, com base nos comentários sobre esse tema. Então, ele cria um resumo, como se fosse alguém leu tudo e te fez um resumo. E a gente tem a aplicação de mapeamento de sugestões. Então, o que as pessoas estão sugerindo para a empresa melhorar em determinados temas? E para minerar coisas específicas. Existe alguma coisa que esteja associada a assédio, a um problema de compliance? Então é aquilo. A gente usa muito para essas coisas, porque mesmo que você tenha 200, 300 comentários, a sua capacidade cognitiva e o teu viés, eles te atrapalham nesse tipo de análise. E a IA tira isso, né? A IA tira isso, porque a IA não está carregada com o teu viés. Ela tem os vieses dela no treinamento dela, mas ela não é... O Fred, CEO, que está há 10 anos na empresa e que acredita assim, puramente, tanto por ser founder, quanto por estar há muito tempo na empresa, que o problema X tem a ver com isso aqui. Então, o primeiro comentário que eu ler, que está dizendo o que eu penso, ele vai ter mais peso do que todos os outros. Então, a gente tem uma tonelada, é um viés de confirmação. Aí ela não vai ter esse viés. Então, acho que é muito rico para o uso de análise qualitativa do resultado da pesquisa. Vocês se preocupam com o viés das ferramentas? O viés mais básico do treinamento? Assim, para esse tipo de análise, eu vou usar uma LLM, outra eu vou usar outra? Vocês fazem esse tipo de... Não. A gente testa, meu time testa, uso diferentes IAs, mas a gente, em geral, tem apostado em usar LLMs robustas, justamente por acreditar que elas tendem a ser mais genéricas em termos de vieses, né? Mas o que a gente deixa muito claro, né, é um disclaimer que vai tanto nos relatórios quanto nas análises consultivas, que aquilo foi feito por IA e que você tem que revisar. Tem uma técnica legal, que é um peer review entre IAs. Né? Você pega 4 top IAs do mercado, manda fazer a mesma análise e depois você usa elas mesmo para criticar as outras, né? Bem interessante, mas obviamente só multiplica o custo também. Esse é o desafio. Porque eu estou falando de... Eu não lembro o número, mas só ano passado a gente teve mais de 1 milhão de respostas capturadas. E aí essas 1 milhão de respostas você multiplica por 15, 20 questões, em média. Tem pesquisa com 60, tem pesquisa com 2, mas enfim, vamos dizer 20 questões em média.
Então você tem 20 milhões de questões respondidas e todas as questões podem ter um comentário. E aí cada comentário tem múltiplas sentenças com inúmeras palavras e sentidos. Então é aquilo. É muito caro. É muito caro. Já ganhou a plaquinha de 1 bilhão de tokens da OpenAI, não? Acho que em breve. Mas é muito caro. É muito caro. Então para a gente acaba sendo complexo fazer isso. Mas ao mesmo tempo, Fábio, eu acredito muito que a análise humana ela já está tão carregada de viés, ou ela simplesmente não acontece porque não tem como ler 78 mil comentários, que o que a gente entregar com a IA, se estiver sendo lido e validado do ponto de vista de contexto por um humano, já está muito melhor. Sim. Então é aquilo. Naturalmente, não pegue o resumo dos comentários e jogue numa apresentação para o teu comitê de gente, leia esse resumo e avalie. Isso aqui está fazendo sentido com o que eu conheço da minha empresa, com o resultado das perguntas fechadas? Sim. Está fazendo sentido? Ah, não tá? Então deixa eu ler. Ah, tá. Mas assim, a gente nunca teve problema, tá? Em termos de coisas muito alucinadas. Exatamente. De alucinação profunda que chegue a mudar assim, drasticamente o sentido do que está acontecendo. Essa questão da alucinação, no próprio nível do modelo, mudou muito também, né? Mudou. Já está muito reduzido. É a ponto de você... Eu hoje, pegando aqui minhas últimas semanas, eu não me lembro da situação de... Porra, esse cara viajou. Agora, 2, 3 anos atrás, era direto. Né? E a forma como a gente construiu também a nossa ferramenta para isso, ela foi construída num modelo em que isso reduz muito a alucinação. Porque Legal. Eu não estou mandando todos os comentários ao mesmo tempo, né? Eu estou fazendo um a um. Então, assim, em algum nível a gente consegue reduzir bastante a chance disso acontecer. Tá? Cara, já partindo aqui para o final do nosso papo, falar um pouquinho de futuro. Vamos. Como é que você vê, assim, né? Eu sei que é muito difícil de fazer qualquer planejamento de longo prazo, né? Em qualquer aspecto, né? Lá na Soft, que eu planejei 6 meses atrás, já estou mudando agora, né? Então, está muito rápido. Mas a gente precisa, né? Enquanto líderes, enquanto empreendedores, CEOs, a gente precisa tentar enxergar o futuro para dar orientação. E aí, olhando um pouco mais macro, RH de uma maneira mais ampla, e especificamente com IA ou qualquer outra tecnologia que a gente entenda, qual a visão que você tem hoje? O que você já botou a cabeça no travesseiro para imaginar do que é o RH do futuro, ou o que é essa realidade para a própria PimPeople daqui para frente? Como é que está seu exercício nesse sentido? Eu acho que a primeira coisa para mim que está muito óbvia sobre o futuro, e talvez não seja um futuro, porque para mim a complexidade de responder essa pergunta já começa com o que é futuro. Né? Amanhã ou é? Lembro até hoje também o que realmente fez a minha cabeça explodir nesse sentido do que é futuro, né? De novo, SXSW do ano passado, uma palestra da AIMWeb mostrando que todo ano ela mostra as tendências, né? Turma de tecnologia sabe quem é. Sim. Né? O relatório que eu lembro de ler esse relatório clássico, né? há 15 anos que eu leio esse relatório. Exatamente. E assim, ela tem lá um slide que mostra quais são as tendências e como é que elas estão em termos de maturidade por indústria. E ano passado, pela primeira vez, ela no palco falou que viu uma tendência que tinha baixa maturidade no ano de 23, com alta maturidade no ano de 24, em praticamente todas as indústrias. E aí a generativa. Então, assim, foi a primeira tendência que evoluiu de um ano para o outro, que deu um salto de baixa maturidade para alta maturidade, quando antes elas demoravam 5, 10 anos para amadurecer nas indústrias. As outras tendências. Né? E a outra coisa que me marcou muito foi uma palestra em que eu vi um dado, né? Enfim, a gente pode acreditar nele ou não, mas eu prefiro acreditar, porque isso me faz ficar esperto, que até 2050, se não me engano, a IA vai melhorar... como é que era? É um número absurdo, 100 mil vezes, uma coisa muito louca, assim, em termos... O fato é, o que a gente hoje vê como IA vai estar outra coisa, inimaginável. Né? A gente não consegue nem imaginar o que vai ser de tanto que vai evoluir. Então, passa da nossa capacidade de imaginação
o nível que a IA vai ter nos próximos anos. As mudanças tendem a ser tão fundamentais no âmbito da humanidade. Da humanidade. Né, que você não consegue que é imaginar. Negócio perto disso, Exato. né? Você não consegue imaginar. Então, assim, a primeira parte da minha resposta é: eu tenho sofrido um pouco, né? Porque eu sempre gostei de entender o que vai acontecer e eu tô sentindo que eu não tenho a menor capacidade de entender o que vai acontecer. Então, acho que parte, né, da minha resposta traz esse fato da incerteza que eu acho que vai estar cada vez mais presente na nossa vida e a gente vai ter que saber lidar com ela. Né? É o FUD agora, tem as siglas para tudo, né? O FUD é o Fear, Uncertainty e o Doubt. Então, assim, eu tenho medo, incerteza e dúvida constante. É o novo modelo de como a gente... Deal with that. Aprenda a lidar com isso. Abrace isso como a sua nova realidade. Então, primeiro recado a gente vai ter que, independentemente do que eu responder aqui, tem que se adaptar todos os dias, tem que ter clareza de que o que a gente sabe hoje, literalmente amanhã mudou e pode mudar tudo, né? Mas a coisa mais básica, pensando em RH, tanto para o mercado quanto para a Pin People, é a gente começar a adotar agentes como parte do nosso time. Então, hoje eu vejo... A história dos times híbridos. Dos times híbridos. Para mim, essa é uma grande tendência. Hoje eu vejo que está todo mundo usando o GPT, o Gemini, o que quer que seja, para fazer... Deixa eu fazer o job description. Deixa eu preparar uma comunicação. Deixa eu preparar uma arte. Deixa eu resumir essa história aqui. Deixa eu criar um slide para apresentação de resultados. Você acha que vai chegar no ponto de alguém... preciso contratar um product owner aqui e ele buscar no LinkedIn, fazer entrevista, fazer o job. Ele faz tudo. Faz tudo e entrevista e te entrega o cara aqui. Não vai ser uma IA, mas vai ser um conjunto de IAs que vão conversar entre si. E eu acho que a gente chega nesse ponto muito rápido. Então é um pouco do conceito de uma empresa autônoma. Exato. Que tem parte das suas funções autônomas. Sim. Tá? Por exemplo, o cargo de business partner, eu acho que vai se transformar muito. Mas é isso. Em algum nível, a gente vai ter coisas 100% automatizadas. Então, o exemplo clássico, dúvidas para RH. Empresas grandes gastam milhares de horas respondendo dúvida para colaborador. Quando que é o pagamento? Quando que cai o 13º? Um assistente resolve isso fácil. Um assistente resolve isso fácil. Na Pin People, a gente já tem lá um assistente no Notion que resolve isso, que responde qualquer dúvida, porque está tudo carregado lá. Então, meu RH tá parou de responder pergunta. Então, isso eu entendo que para quem não está fazendo, já está ficando para trás. Que é uma tendência, você colocar agentes para fazer coisas super específicas. Né? Então, para mim, essa é a primeira grande tendência. Além disso, e até um ponto que eu não falei, Fábio, que na sua primeira pergunta, o que está impedindo os RHs de avançar no uso da IA, principalmente quando a gente está falando de tomada de decisão baseada em dados, é uma falta de maturidade na organização dos dados. E eu dou aula de People Analytics, inclusive. Eu sou professor de People Analytics, lá do IAG da PUC do Rio. E eu vejo isso tanto nos meus clientes quanto nos meus alunos, que a maior parte das empresas ainda está no nível de organizar os dados, porque IA não funciona sem dados. E você não está falando só de IA, de people, não, de dados em geral. O meu olhar é mais para people. Sim, mas essa realidade também Só que essa realidade, ela, sem dúvida, ela está em todos os casos. Eu vejo na Pin People, minha gestão de meus dados comerciais, meus dados de marketing, assim, eles existem, mas ainda tem uma confusão fundamental em como é que a gente garante que eles estão limpos sempre, que eles se conectam, que eles estão acessíveis. Então, acho que esse negócio ainda não se resolveu bem, tá? Na maior parte das organizações. E quando a gente fala de gente, os dados eles estão descentralizados, eles não estão normalizados, eles não estão estruturados. Exatamente. Então, eu acho que uma grande tendência também é a gente avançar para uma cultura de tomada de decisão mais baseada em dados, desde que a gente consiga organizar esses dados e ter fazer isso de forma sistemática. Então, eu entendo que isso é uma grande tendência. Eu acho que tem uma tendência forte também da gente ter mais capacidade de entender o que está acontecendo na nossa empresa sem ter que parar e fazer um diagnóstico do que está acontecendo.
Porque quando a gente começa mais a ter... em tempo real, né? Mais em tempo real. Isso tem a ver até com a questão dos pulsos, né, de pesquisa. De feedback em tempo real. Mas eu acredito muito que não é sobre a gente aumentar necessariamente a frequência das pesquisas, e sim a gente conseguir aumentar a nossa capacidade de agir a partir dos dados que a gente já tem. Ou uma forma mais orgânica de capturar os dados. Exatamente. Apesar de que, pelo menos no caso do que eu faço, o que eu faço eu capturo feedback. E capturar feedback envolve confiança. Então eu falo, Fábio, eu estou aqui para que você me conte se você está feliz ou não com o teu líder. Você está seguro, eu sou... Né, eu protejo a tua resposta vai ser agrupada com outras respostas e vai ser usada para desenvolvimento da liderança. Então, é muito complexo do ponto de vista de ética e de privacidade a gente extrair esses dados sem o consentimento da pessoa. Sim. Então, eu ficar monitorando que as pessoas conversam no Slack, no Teams, para ver se o Fábio está falando mal do chefe dele, não é isso legal. é muito complexo. Então, eu acho que sim, tem um caminho da gente capturar dados de forma mais orgânica, mas ainda assim, pelo menos no business da Pin People, existe aí um limitador nessa história. Eu pensei muito mais numa coisa tipo pílulas de Sim, captura, sim. ao invés de, para aqui Faça meia essa hora pesquisa. e faz esse negócio aqui. Não, como é que você está hoje? Ou seja, Não, né? faz todo sentido desde que a empresa tenha a capacidade de transformar isso em ação. Sim. Senão a gente chega no survey fatigue. Então é aquilo. Responder uma pergunta todo dia cansa. Quando você tem a sensação de que nada está acontecendo. Perfeito. Então, para mim ainda tem um desafio grande, né, porque é aquilo, né? Pesquisa e employee experience e engajamento não é só sobre ouvir, é também sobre agir. É um flywheel. Então, quanto mais você age, mais você pode ouvir. Né? Faz total sentido. Então, se você só ouve, em algum momento você passa a ter baixa qualidade dos dados, ou você não tem dados que as pessoas param de responder. E aí o flywheel começa a parar. Então, não é só sobre aumentar a frequência, mas sobre você aumentar a frequência e agir. Ação. Né? Fantástico. Mas acho que é isso, Fábio, assim, de tendências. Então, equipes híbridas, agentes, uso de dados, desde que a gente tenha a capacidade de fato de organizar esses dados, de que esses dados estejam disponíveis para que isso seja usado da forma certa. Então, tomada de decisão mais baseada em fatos e dados do que em opinião, que é um grande desafio quando a gente fala de gente. Eu acho que... E aquilo que eu falei da mudança do nosso trabalho. Então, eu acredito fortemente que o RH... ele já tem hoje uma boa camada de trabalho relacional, mas ele tem muito trabalho transacional. E eu entendo que uma grande tendência, eu estou fazendo isso na Pin People também, é automatizar tudo que for transacional, tudo. E o RH vai ser puramente relacional. Legal. Então ele vai se focar 100% em desenvolver gente, em desenvolver soft skill, em liderança, em garantir que as pessoas, né, que estão fazendo o trabalho humano, eu acho que esse é o futuro do RH. Legal. É um baita desafio para a área, Super. né? Tá claro que há uma necessidade de embarcar tecnologia, de sermos um RH mais técnico, né? Tecnológico, né? Sim. Principalmente na vertente da IA. Então, para todo mundo é um baita desafio. É isso. É isso aí. Fred, última pergunta que eu sempre faço para fechar o podcast. O que está no teu backlog, cara? O que você está aí nos seus próximos meses aí de objetivos? De produto, você diz? O que você está na tua frente. Backlog do Fred. Ó, tem tanta coisa. Primeira coisa que está no meu backlog é tirar férias. Que é a coisa rara para o empreendedor, né? É verdade. É tirar férias. A primeira coisa que está no meu backlog. Mas, brincadeiras à parte, acho que eu consigo dividir meu backlog assim, no Fred profissional e no Fred, né? No Fred Pin People, vamos dizer assim, né? Não estou nem colocando o Fred pessoa física na conta, tá? Mas que tem um backlog enorme. Mas o Fred profissional, eu estou nessa jornada de me multiplicar usando IA. Legal. Então, eu estou na jornada de criar o meu Digital Twin, meu gêmeo digital. Eu acho que todo empreendedor passa por um desafio grande de conseguir sair da operação, de conseguir ser menos necessário, né? E eu entendi que esse pode ser um caminho interessante para que eu seja menos necessário e, ao mesmo tempo,
esteja disponível, esteja presente. Ou seja, as pessoas acessarem o seu gêmeo e não necessariamente você. Exatamente. Eu acho que isso é uma... E eu entendo que o exemplo carrega, então se o CEO está fazendo isso, eu tenho certeza que... Legal. Assim, eu tento muito na Pin People construir uma cultura de IA a partir de exemplo. Então, a gente tem uma premissa muito forte de uso de IA na alta liderança, porque isso tende a descer para o resto da organização. Então, meu backlog pessoal é o uso de IA. Eu estudo IA, eu tenho horário de estudo de IA todo dia. Nem todo dia eu consigo cumprir, mas todo dia eu estou lá estudando e eu uso o dia inteiro. Uma loucura a velocidade, né? É uma loucura. E no backlog Pin People, eu entendo que está, assim, naturalmente, né, a utilização do máximo de IA possível dentro, né, do nosso produto, mas acho que o nosso grande objetivo, a partir de agora, é começar a ajudar as organizações a resolver os problemas que a gente encontra. Perfeito. Então, a gente hoje já tem, talvez, aí uma das bases de dados mais valiosas no mercado brasileiro sobre como as pessoas estão, sobre o que elas valorizam, sobre o que elas não valorizam, sobre, enfim, se elas têm desafios com saúde mental, com burnout, com a liderança, com o que quer que seja, com remuneração, com benefícios. Então, o meu backlog agora é conseguir gerar valor para o mercado de forma prática a partir dos dados que eu tenho. Então, acho que esse é o desafio do ano de 2026 do Fred. Fred, o que a Pin People está fazendo é muito, muito valioso. Eu quero saber quando é que vai ser o IPO. Que eu quero entrar. Cara, obrigado. Fantástico papo. Tá sempre bem-vindo aqui para vir bater um papo com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Foi um papo gostoso aí. Um assunto que sempre bom. Gente e a tecnologia pode sempre me convidar. Maravilha. Obrigado. Valeu.